Fala pessoal, GM Evandro aqui, seguimos com o nosso desafio, as nossas partidas de 10 minutos aqui no chess.com. Esse que é o episódio 75 da série e estamos aí com 1943 de rating na busca aí dos 2000 e vamos enfrentar aqui um brasileiro que tem 2000 de rating. Acabei jogando a siciliana aqui no automático já. Tava jogando sempre com E5, mas a força do hábito é maior e a siciliana acaba vindo no automático. Bom, meu adversário jogou aqui um bispo B5 e voltou esse bispo para C4. Não faz muito sentido isso que ele tá fazendo até aqui, perdendo tempo, né? Depois, de repente, vamos ver aqui depois da partida, né? Não sei se ele acompanha aqui o canal, acompanha o desafio. De repente, se você acompanha, depois deixa nos comentários, você que tá jogando aí comigo, né? Senão vai ser um brasileiro misterioso aqui que tá jogando essa partida. Mas vamos lá, né? Ele começou de um jeito bem esquisito, perdeu ali um tempo, voltou para C4, joguei E6. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos lances, né? Ele jogou com C3, de repente querendo jogar com D4. D5 já é uma ideia. Eu vou jogar D5 já rompendo aqui no centro. Sempre que você joga essas sicilianas com E6, aí, é uma ruptura que faz muito sentido, é a ruptura D5. Ainda mais com o bispo dele em C4. Vamos seguir ganhando tempos aqui, né? Eu vou tomar em E4. Quando ele jogar bispo, toma cavalo F6, ganha mais um tempo. Lembra, na abertura, gente, é sempre essa luta por tempos, né? Você conseguir desenvolver as suas peças mais rápido. Então, ele tá jogando de um jeito que é muito arriscado. Olha só, eu já tô com vários tempos a mais no desenvolvimento. Depois desse cavalo C6, eu já ameacei um cavalo E5 para entrar em D3. Por exemplo, se ele jogar um cavalo E2 para desenvolver, já teria a ideia de cavalo E5. Ele tomou ali em C6. Agora, tudo bem, minha estrutura de peões está um pouco estragada, mas a minha estrutura... Mas eu tenho um par de bispos, né? A estrutura não é assim tão importante nesse momento. Vou jogar um dama D5, porque depois de uma troca de damas, eu conserto a minha estrutura, consigo colocar ali o par de bispos para jogar também. Agora vamos ver, ele jogou um cavalo A3, de repente querendo jogar com C4. Talvez seja essa a ideia dele. Vou jogar bispo E7, vamos desenvolver. Se jogar C4, eu tenho um dama E5, cheque, que eu posso pensar. Ele tá com outras ideias em mente. Não é jogar C4, porque jogar C4 fazia um certo sentido. Talvez ele queira jogar um cavalo para E3, talvez. É, sei, tá perdendo muitos tempos com isso. Dama D3 pode ser uma ideia, sacrificando um peão. Dama D3, dama por C6 e agora torre B8 com ideia de bispo B7. Parece interessante essa ideia. Vamos jogar esse dama D3, sacrificando o peão de C6. Porque ele vai perder mais tempos com a dama, esse peão não vale nada mesmo. Sacrifica o peão e vai colocando mais peças para jogar. Porque a ideia, de novo, igual aconteceu no último episódio, é tentar aproveitar a falta do bispo dele, né? Agora, aqui teve só um probleminha no meio do caminho, que a minha ideia inicial era jogar com torre B8. Mas agora eu vi que tem um dama C7. Que eu não estava esperando, mas aí dama C7 eu tenho bispo D6. Acho que pode ser o torre B8, então. Vamos de torre B8. Ameaçando o bispo B7. Ele jogou o dama C7 que eu tinha pensado, só que agora bispo D6, eu ganho um tempo na dama de novo. Defendo a torre. Ele vai ter que voltar. Bom, voltou para A5, agora vamos desenvolver esse bispo, talvez. Bispo B7.
Enquanto eu tiver com uma peça aqui em D3, pode ser uma dama, ou pode ser um bispo lá na frente, ainda que ele consiga trocar as damas, sempre vai estar muito complicado para ele, porque ele não consegue desenvolver as peças. Agora, o meu desafio aqui, ele passa a ser conseguir abrir a posição. Se eu conseguir abrir a posição, eu vou explorar toda essa vantagem que eu tenho no desenvolvimento. Bom, ele deve estar querendo jogar um dama C4, ainda não dá para fazer isso. Hum, posso pensar num cavalo D5, mas dama C4. Se bem que... deixa eu jogar um torre D8 primeiro. Vamos colocar mais uma peça para jogar. E aí, provavelmente, ele vai tentar tirar o cavalo F3. E aí, vamos pensar em como abrir essa posição. Porque, na verdade, é que eu não preciso fazer nada muito imediato, né? Eu tenho bastante compensação pelo peão sacrificado, então dá para ir aos pouquinhos, né? Bom, ele jogou F3 para tentar defender lá o peão de G2. E agora... Isso aqui pode ser uma ideia, né? Um cavalo D5. Acho que faz bastante sentido esse lance. Cavalo D5 para cavalo F4. Se por acaso ele tomar em D5, eu tomo de E, abrindo a coluna E. Agora ele tem um dama C4 que ele pode fazer, tentando trocar as damas. Mas daí cavalo F4, dama por, cavalo por, rei E2. Aqui eu vou ter uma escolha depois de dama C4, que eu posso de repente trocar essas damas, que continua tendo compensação, mas o ideal era manter as damas. Por exemplo, dama C4, dama G6. Dama G4. Bom, não fez nada disso. Ele jogou cavalo E2. Uhum. Ele tá se defendendo, né? Ele tá se aguentando por enquanto. Como abrir a posição? Essa é a grande pergunta. A5 para bispo A6? Será? Pode ser uma ideia. Ele tá pensando de repente em jogar um rei F2. Rei F2, conseguir tirar o rei de algum jeito. Pensando nisso, até umas ideias assim podem entrar no radar em algum momento, né? Vou tentar pensar de um jeito mais objetivo aqui, que eu tô começando a viajar um pouquinho na posição também. Hum, caramba, tá faltando aquele lance pra dar aquela pedrada assim mesmo, né? Jogar um cavalo B6, dama G4, não sei exatamente pra onde que eu tô indo com isso. Bom, jogar 5, vai. Pensei em 2 minutos só pra gastar tempo mesmo, né? Só pra ficar falando besteira, ficar divagando aqui, porque no fim das contas podia ter feito qualquer lance e segue o jogo, né? Igual eu falei, a posição dele é difícil de jogar, só que eu não tô tendo como quebrar direto. Eu tenho que ir melhorando aos pouquinhos, aqui não tem jeito, né? Talvez até depois olhando com o computador ele ache alguma coisa mais direta. Mas eu vou tentar jogar mais prático e tentar ir fazendo os lances que fazem mais sentido para ir melhorando aos pouquinhos a posição e mantendo aí a compensação que eu tenho pelo peão sacrificado, né? Bom, tem essa ameaça agora de bispo A6 que ele precisa lidar. Se ele tomar em A5,
ele tá ficando sem a dama, né? Que eu tenho um torre A8. Ele jogou agora esse dama C2. Posso pensar em trocar as damas, se quiser. Tem aquele bispo A6. Vamos de bispo A6. Bispo A6, colocar o bispo aqui em D3. Aquele negócio que eu falei, ainda tem muita compensação mesmo sem as damas. Enquanto tiver uma peça aqui em D3, né? Enquanto tiver uma peça bloqueando aqui esse bispo, a situação não é muito legal para ele. Pensando em fazer um cavalo F4. Vamos de cavalo F4. Que a qualquer momento eu posso trocar a peça, né? Eu posso colocar um cavalo ali em D3. Agora um F5 parece interessante para tirar a casa E4 do cavalo. De repente depois eu posso pensar em jogar com C4 para bispo C5. Esse lance dele foi interessante. Vamos já jogar um A4. Porque se ele tomar eu faço C4 com a ideia de bispo C5. Estou ameaçando tomar em B3, recuperando um peão. E aí vamos sacrificar o segundo peão. Só que se ele tomar, acho que ele nunca mais vai conseguir desenvolver uma peça. Imagina essa posição. Tome A4, C4. Aí o bispo nunca mais sai, a torre não sai também. Eu tô melhorando com o bispo C5. Aqui começou a ficar um pouco chato aqui pra ele, hein? Vamos fazer C4. A minha ideia agora é bispo C5. E apesar de ter dois peões a menos, ele tá muito difícil de jogar. É difícil dele fazer lances, né? Eu vou jogar bispo C5. O que ele vai tentar fazer agora? Talvez um cavalo F1 para jogar G3, expulsar esse meu cavalo de F4. Ele vai ter que fazer umas coisas assim. Ele vai se entortando ali, mas... Agora, bispo C5. Vamos melhorar esse bispo. E... Pensar agora como eu posso melhorar essa posição. Jogar com G6. Defendendo o peão de F5. Pensando em, de repente, fazer um E5. Agora, pode ser um rei F7, por exemplo. Uma ideia pode ser um H5 para H4, H3. Ele tá querendo agora jogar o G3. Que é a ideia dele. De H5, talvez. Ou G5. Vou jogar G5, na verdade. O negócio é que o G3 enfraquece muito a posição dele também. Vamos fazer cavalo G6. Bom, ainda não dá para desenvolver o bispo, não dá para desenvolver a torre. Vamos agora de H5 para H4. O detalhe é que eu tô com duas peças a mais, pensando bem, né? Que essas duas peças não jogam. Então, se eu conseguir começar a abrir essa ala do rei, eu tenho perspectivas de ataque na posição. Então, vamos tentar fazer alguma ruptura. Olha, agora esse foi interessante dele. Tá querendo desenvolver as peças. Vou jogar um G4. A ideia é abrir a diagonal para o bispo. Eu tenho ideias como, por exemplo, tomar e bispo E4. Se ele tomar, o bispo pode voltar para E4 também. Ele tem um cavalo F2. Ele foi com um cavalo B2.
Agora... Vamos ver aqui. Vou deixar ele pegar o bispo, vai. Jogar ré F6. Torre toma. Agora vamos de H4. Podendo jogar um H3, talvez. Vamos fazer H3. Hum. Bom, agora E5 parece um lance interessante. Ele tá tomando em C4, mas eu tô tomando em F4. Tem um torre F3 também, se precisar. Mas vamos tomar em F4 primeiro. Eu acho que agora rei E2 pode ser uma ideia. Só que aí torre F3. É, mas pode tentar alguma coisa desse jeito. Eu tava pensando aqui, rei E2. Bom, agora tomamos em F4. Hum. Se G3, cavalo toma. Ó, é G3. Se cavalo por D3, G2 é mate. Se G3, cavalo não tem mais nenhum cheque. Se G3 toma, torre toma. Vamos fazer esse G3. Na verdade, se ele jogar peão toma, eu tenho H2 e tô promovendo dama já. E ameacei G2 mate também. É, bonitinho o tema de mate, né? Se ele toma em D3, G2 mate. Acabou. Tomou o mate, né? Agora G2 mate. Pô, esse é que teve um mate recentemente, aquele que eu deixei de dar mate em 1 para dar mate em 3, que a posição foi mais bonita, mas esse também foi bonitinho, o mate, o final aqui, né? Esse G2 mate. Bom, partida interessante, sempre a partida inteira tentando ali evitar com que ele conseguisse mexer as peças, né? Vamos ver na revisão aqui como foi a partida. Vou colocar aqui na revisão. Agora, vamos ver se o computador... Ué, o que aconteceu aqui? Você utilizou a revisão da partida gratuita. Mas eu tô com a conta errada aqui? Ué, que estranho. Porque, a princípio, essa conta, ela é conta de desafio, né? Eu entrei na conta errada ou qual que é o problema aqui? Ué, vou ter que confirmar isso. Porque a princípio essa é uma conta oficial de desafio e aí pode fazer análise sempre. Não sei o que aconteceu. Vamos perguntar pro dono do chess.com, pro Krikor, o que rolou aqui, mas estamos sem a revisão. Ficou sem revisão por algum motivo. É... Bom, tá certo. Essa conta mesmo, né? Bom, vamos fazer a revisão então só com o Stockfish aqui. E só que não vai ter a revisão ali daquele jeito que aparece também. Ah, ele aparece a barrinha, né? Vamos ver aqui então só com a barrinha. Mas aconteceu algum imprevisto aqui com a
a análise da partida. Mas vamos ver na barrinha que dá para entender o que aconteceu. Bom, então o meu adversário aqui, ele começou jogando de um jeito bem esquisito na abertura. Ele perdeu muitos tempos. E aí, por exemplo, nessa posição ele já tá quase, aí já tá mais de um ponto de vantagem para as pretas. Então, tem que respeitar muito o desenvolvimento, né, galera? O desenvolvimento é importantíssimo aí na abertura, senão você vai cair numa posição como essa aqui que ele caiu. Bom, dama D5, o computador não curtiu muito, ele gosta de outros lances aqui, E5 sacrificando o peão, bispo E7, ele tem vários lances sacrificando o peão. Eu joguei esse dama D5, fui desenvolvendo as peças, né, e depois dama D3. Aqui que eu sacrifiquei o peão, porque essa tomada aqui em C6 eu acho que é quase um suicídio, né? Você que a barrinha já fica doida já por conta disso. Agora ele fica muito preso, né? Ele jogou aí um dama 5, eu segui desenvolvendo, já tá quase 3 pontos de vantagem já. E aí foi melhorando a posição, melhorando. Vamos ver se ele vai ver coisas mais concretas, mas o computador também segue normal. Né? Aqui ele fala para jogar o quê? Um bispo E7, por exemplo. Eu joguei A5, continua ali com vantagem. Bispo A6. Caiu um pouquinho a vantagem, mas continua ainda bem cômodo de jogar de pretas. Esse cavalo F4. Não consegue desenvolver nunca. A única coisa que eu tenho que ficar atento é isso, para não deixar ele desenvolver. Chegou aqui um A4. E aqui eu acho que ele tá quase morto já na posição, né? Tem quanto de vantagem? 2,5 pontos. Detalhe é esse, ele não tira essas peças. Tanto que as peças dele nunca entraram em jogo. Aí seguir melhorando. A ideia agora é tentar abrir a posição na ala do rei. Fiz ali um G5. Esse lance, por um lado, ele consegue expulsar o cavalo, mas por outro ele enfraquece ainda mais a posição do rei. Então vai ter a ruptura G4 chegando. Fez aí o cavalo B2. Teve uma partida muito parecida que eu joguei no desafio. Não sei se você vai lembrar. Se você assistir todos os episódios, vai lembrar disso. Teve uma partida muito parecida com esse tema. De repente, com uma peça em D3. E meu adversário não conseguia tirar as peças também. Eu sacrifiquei um peão. Ficou sempre... É a mesma coisa, o mesmo tema. Né? Eu não lembro exatamente, né, quanto tempo faz, mas foi nessa temporada ainda. Então, se você buscar os últimos episódios, você vai encontrar uma muito parecida. É o mesmo tema. Bom, aí segui abrindo a posição. E agora o E5 chega no momento justo de abrir na ala do rei. Tomou em C4, tomei. E cavalo E5, G3 é matador. Né? Daí já começa a anunciar mate já na posição. E não tem mesmo o que fazer, né? Se tomar H2, H1, se tomar torre, leva esse G2 mate. Bom, partida foi interessante esse tema de manter as peças do adversário ali presas, as peças fora de jogo. Vamos descobrir o mistério da análise e o que aconteceu depois. Eu conto pra vocês aí no próximo episódio da série, beleza? Se você curtiu, deixa o like aí no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo episódio.